nosso Deus. Siga para o alvo é Jesus, o alvo é Jesus. Pare, pense, siga Jesus. Pare, pense, siga Jesus. Siga Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que devemos escolher. Cuidado para não se perder. Pare, pense, siga Jesus. Pare, pense, siga Jesus. Siga Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que devemos escolher. Cuidado para não se perder. Pare. Eu vou parar e não vou duvidar. Em sua palavra eu vou confiar. Eu vou parar e olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar e olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. Eu vou olhar e ver com os olhos da fé. O impossível eu posso enxergar. Eu vou parar e olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar e olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar e olhar, vou seguir a Jesus. Essa oração mostra que Cristo tem um plano pra mim. Eu vou parar e olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar e olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar e olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar e olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar e olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou Eu vou contar tudo que Cristo fez por mim. Eu vou contar tudo que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive meu coração. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pai, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pai, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no meu coração. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou. Agora nós vamos ler o versículo, né? Tá vendo aqui o versículo que aprendeu? Tem uns pezinhos aí, tem um caminho, que tem o nome Jesus aqui, não tem?
Aí vocês podem sentar, que é mais fácil, né? Ó. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí nós vamos parar, olhar e seguir a Jesus. E ali está falando o quê? Pare, pense e siga quem? Jesus. A Jesus. Aqui está falando quem é o caminho para a salvação? Jesus. Jesus. Então, e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos falar desse versículo. João 14, 6. Esse é o endereço, para vocês acharem esse versículo lá na Bíblia. Agora vamos falar juntos, todo mundo. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E aí, querem arriscar falar sem a ajuda da tia? Vamos? Eu vou começar. E disse-lhe Jesus: eu sou A verdade e a vida. Tá vendo? Já tem gente aí que já decorou, tá vendo? Vamos seguir lá aí, vamos? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que esse versículo está falando aqui? O versículo está dizendo que ninguém desse mundo vai poder chegar no céu se não for através de Jesus. Então Jesus dá liberdade. Quem quiser um dia ir para o céu, Jesus dá a oportunidade dessa pessoa convidada para entrar em seu coração. E a criança também pode fazer isso. Vocês acham que criança não peca, não? Criança não faz nada de errado. Oh, menino. Não é? Criança peca? É pecadora? É pecadora, não é? Porque a Bíblia fala que todo mundo já nasce pecador. Então, para a gente entrar no céu, a gente precisa pedir a Jesus para limpar o quê? O coração da gente. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente não convidar Jesus para entrar no nosso coração, nós jamais vamos entrar no céu. Eu acho que todo mundo aqui quer entrar no céu, não quer? Então, para entrar no céu, tem que fazer o quê? Receber quem no coração? Jesus, não é isso? E agora nós vamos ouvir a leitura de 2 textos da Palavra de Deus. Aí vocês vão prestar atenção o que está falando a Bíblia a respeito das crianças, tá bom? Vamos ouvir assim, bastante atenção. Olha, vocês estão de parabéns, então, gente. Olha como é que esses meninos estão comportados. Estão cumprindo a palavra, então? Então, vamos aqui, o pastor vai ler 2 textos que falam de quem? Jesus. De Jesus e de quem mais? Das crianças, né? Mateus 18, de 1 a 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Mateus 18, de 1 a 5. E Mateus 19,
13 a 15. Diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque vos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes posto as mãos, retirou-se dali. Esse último texto aí fala que os discípulos estavam reclamando as crianças para não chegar perto de Jesus. Aí o que Jesus falou? Não pode, deixa as crianças vir até mim. Porque as crianças, Jesus ama as crianças. Né? Então vamos cantar mais um pouquinho, vamos? E aí, vamos ficar em pé para ficar bem animado? Samuel disse que eu vou fazer uma oração. E aí, vamos fazer a oração, Samuel? Vamos orar. Esse que nós vamos falar hoje, ele foi uma bênção. Uma bênção. Mas antes dele ter uma bênção, ele era um homenzinho novo. Entendeu? Então nós vamos colocar aqui uma figura de um homem, né, que foi uma bênção. Mas antes disso, ele era o quê? Ele perseguia Jesus. Então esse homem aqui, o nome dele era Saulo. No hebraico, o nome dele era Saulo. Mas ele podia ser chamado também de Paulo. E o nome Saulo, né, tem um significado, e o nome Paulo tem outro significado. E o significado mais importante é o de Paulo, porque significa pequeno, e o outro não, era grandioso. Né? Então, Saulo, ele era rico. Ele morava lá na província de Roma, que chamava Tarso. Ele era um homem assim, estudado, porque ele estudou com um professor muito famoso chamado Gamaliel. Então, as pessoas quando têm dinheiro, que têm conforto, a tendência delas é achar que elas não precisam de ajuda, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Então, Saulo era essa pessoa. Ele era rico. Ele tinha a cidadania romana, que era alguma coisa assim, muito importante naquela época, porque quem tinha essa cidadania era protegido, entendeu? Então, era muito importante. Tinha gente que até comprava essa cidadania. E Paulo não, ele tinha. Então, Paulo ele era despreocupado. Ele achava que não precisava de ninguém. Então, os pais deles, eles eram judeus. Então, os judeus, eles tinham uma religiosidade assim muito grande, sabe? Eles conheciam o Velho Testamento assim de ponta a ponta e se achavam os melhores. E eles cumpriam aquelas leis. E Paulo era esse tipo de pessoa. Então, ele foi instruído dessa forma. Então, quando Jesus veio, muitos judeus não aceitaram Jesus, achavam que Jesus não era o Messias, e Paulo foi uma dessas pessoas.
E aí, quando Jesus morreu, Saulo começou a perseguir os cristãos. Então, Saulo era uma pessoa muito importante, ó. Ele era o chefe dos perseguidores de Jesus. Então, ele comandava várias pessoas que perseguiam a Jesus. Imagine, ele era assim um perseguidor ferrenho, entendeu? Era aquela pessoa que achava que estava fazendo a vontade de Deus, porque ele não acreditava que Jesus foi o Messias. Então, toda pessoa que amasse a Jesus, ele perseguia, porque ele achava que era uma heresia acreditar no que Jesus falou. Entendeu? Aí ele recebeu umas cartas para ele ir lá em Damasco. Então, Paulo era o chefe, né? Chefe de quem? Dos perseguidores, né? E Paulo ele se achava muito bom. Olha, tem gente que se acha tão bom que acha que nem precisa de Jesus. Acha assim, eu sou muito bom, o meu lugarzinho no céu está reservado. Eu sou uma pessoa boa, eu sou um pai de família que paga as contas. Tem gente que é assim. Mas nada disso leva ninguém para o céu. A única pessoa que pode nos levar no céu é Jesus. Entendeu? Se pode ser bom ou for, se não aceitar Jesus no coração, jamais vai entrar lá no céu. Né? Então, Paulo era essa pessoa. O que aconteceu? Ele recebeu umas ordens, umas cartas, para ele ir lá em Damasco. Porque ele soube que lá tinha muitos cristãos. Aí, vou lá, pegou as cartas e foi. Todas as boas intenções que ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Aí ele foi. Então foi uma comitiva com ele, né? Porque Paulo era importante, então ele não podia andar sozinho, porque as estradas eram perigosas, e tinham pessoas ali para guardar paus, ladrões, essas coisas todas. Aí ele foi para Damasco. Só tem que Deus tinha um plano na vida dele. E Deus queria falar o coração de Saulo. Mas Saulo não acreditava que Jesus era o Salvador. Aí o que aconteceu? Lá na estrada de Damasco, quando Saulo estava naquela viagem com aquele povo todo, de repente um clarão. O clarão foi tão grande que Saulo ficou cego. E Deus, Jesus falou com ele, tá vendo aqui? Tá vendo? Tá dando pra ver? Aqui é uma figura de Saulo, porque a claridade foi tão grande que ele perdeu a visão. As pessoas que estavam com ele não viram o que Paulo viu. Eles ouviram um barulho, mas eles não entenderam o que ele estava falando com Paulo. E aí Jesus perguntou a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo ficou espantado, né? Poxa, ele já ficou cego daquele jeito, ouviu uma voz dessa. Aí Saulo perguntou: quem és tu? Aí Jesus falou: sou Jesus a quem tu persegues. Tá vendo? E aí, com certeza nesse instante, Paulo entendeu que quem estava falando com ele era quem? Jesus. Jesus. Aí vocês acham que nesse momento ele acreditou que Jesus era o Messias? Sim. Com certeza, né? Aí Jesus falou com ele: olha, você vai até Damasco. Ele já estava pertinho de Damasco. Você vai até lá, na rua direita, que lá vão instruir você. O que você deve fazer? E aí ele foi. Certamente aquelas pessoas que estavam com ele ali, né? O ajudou, com certeza. Por quê? Ele deve ter falado: não estou enxergando nada, não é isso? Aí as pessoas levaram Paulo lá para a rua direita, lá para a casa de Judas. E aí Paulo ficou naquela casa por 3 dias sem comer, sem beber. Imagine aí, gente. Paulo foi um acontecimento incrível na vida de Paulo, foi? Aí ele ficou sem comer, ficou
você beber. Ele ficou ali em oração, porque Paulo, ele conhecia a palavra de Deus. O problema de Paulo foi porque ele não acreditou que Jesus era o Messias, não foi? Mas naquele momento que Paulo caiu no chão, será que ele entendeu? Entendeu, né? Entendeu tanto que naquele momento ele recebeu Jesus no seu coração. No seu coração. Agora vocês imaginam aí aquele povo de Damasco. A notícia corria, né? Então a notícia que Paulo era um perseguidor já tinha chegado lá, em Damasco. Todo mundo já estava sabendo que Paulo era o quê? Um perseguidor. Um perseguidor. Então com certeza os cristãos tinham medo de Paulo, não tinha? Vixe, aquele homem valente que gostava de matar. E ele não estava nem aí. Ele ia mesmo para matar. E aí, depois de 3 dias, Deus falou a Ananias, o servo dele, que fosse lá na casa de Judas. Né? Então Ananias ficou espantado, porque Ananias sabia da notícia que Paulo era o quê? Um perseguidor. Mas quem é que estava mandando Ananias ir lá? Jesus, não foi? Então ele obedeceu. Aí quando chegou lá, ele chamou Paulo de irmão. Imagina aí. Já chamou Paulo de irmão. Porque sabia o quê? Que Deus já tinha falado com ele. Ele já estava sabendo de tudo que aconteceu com Paulo. E aí chegou lá e falou com Paulo: irmão. E naquele momento os olhos de Paulo se abriram. Porque Ananias porque Jesus mandou Ananias lá para restituir a visão de quem? De Saulo. Né? E a gente imagina que Saulo, quando ele foi dar o testemunho dele, o que aconteceu com ele, ele se identificou como Saulo. Mas eu imagino assim que ele escolheu ser chamado de Paulo, por quê? Porque ele agora ele não era tão arrogante. Agora ele se tornou uma pessoa diferente, ele se tornou humilde. Então ele gostava mais, né? A gente imagina, na Bíblia não tem lá escrito, mas a gente imagina que agora, depois que ele tinha aceitado Jesus, ele começou a usar mais o nome de Paulo. Porque o significado naquela época tinha muita importância. Então, Paulo significava pequeno. Então, com certeza, Paulo agora era uma pessoa totalmente diferente. Então, quando a gente recebe Jesus no coração, é assim que acontece com a gente. A gente se torna diferente. Então, Paulo, ele não acreditou que Jesus, aqui é um túmulo, né? Um túmulo. Então, Jesus morreu na cruz, não foi? Jesus morreu na cruz. Mas ele não ficou morto aqui nesse túmulo, não, gente. Ele ressuscitou. O túmulo ficou vazio. E esse túmulo está vazio até hoje. Tem muitas pessoas que vão lá visitar. E eles veem que o túmulo agora está vazio, porque Jesus ressuscitou. E o que Jesus foi fazer no céu? Jesus foi preparar lugar para que todo mundo que queira ir para lá possa ir. Lá vai ter lugar para todo mundo. E o que mais Jesus quer é ver o céu assim povoado mesmo de muita gente. Né? Então, quem já aceitou Jesus, nosso cantinho lá já está o quê? Garantido, não é? Vocês estão muito pequenos ainda, acho que ninguém quer morrer para agora, você quer? Não. Mas quando a gente aceita Jesus, nosso cantinho já fica, garantido. E o nosso nome é escrito lá no livro da vida, lá no céu. E nunca mais vai ser apagado. Né? Então, o que aconteceu com Paulo? Né? Então, Paulo era um homem, o quê? Ele era um homem perseguidor, né? Ele perseguia quem? Os cristãos. Então, como é que era o coração de Paulo? O coração de Paulo era acorrentado pelo pecado. E aqui tem alguns pecados aqui. Né? Porque a pessoa que ainda não recebeu Jesus no coração, o coração está assim, acorrentado. Né? Não tem liberdade. E aí, tem uma chave, está vendo a chave aqui? E essa chave aqui, só quem pode abrir somos nós.
Então nós somos livres. Então, para a gente receber Jesus no coração, a gente tem que ter, abrir a porta do nosso coração, porque Jesus vai entrar. E quando Jesus entra no coração da gente, será que esse monte de corrente ainda vai ficar lá? Não. Olha que vai. Vamos ver os pecados que tem aqui? Vamos ver? Raiva. Eu sentia muito, né? Dos cristãos. Raiva. Vamos ver outro aqui. Fofoca. Eu não sei se Paulo é fofoqueiro, mas fofocar é pecado, né? Fofocar. Ódio. Paulo sentia ódio? Sentia, não era? Deixa eu ver se tem mais. Tem mais, ó. Mentira. É pecado também. Então, tudo isso aqui é pecado. Então, quando a gente recebe Jesus no coração, a gente não deixa de ser pecador. Só tem essas coisas que a gente fazia, né? A gente não vai mais fazer mais. Então, vamos tirar a corrente desse coração aqui? Vamos? Ó, vamos tirar esse cadeado. Pronto. Vamos libertar aqui esse coração aqui. Olha que maravilha, gente. Já imaginou o alívio de Paulo? Quando ele sentiu o coração livre, leve. É assim que acontece no coração da gente. Porque às vezes a gente está tão apegado às coisas que não quer deixar Jesus entrar no coração. Aí quando ele entra, ele faz a limpeza, né? Aí nosso nome é escrito lá onde? No livro da vida. Que alguém pode apagar? Não pode, né? Ninguém pode apagar. E aí a gente lá está garantido, tá? Que ninguém nunca perde a salvação, sabia? Não perde. Porque Jesus ele faz isso. Né? Então vamos ver aqui. Olha Paulo sentado aqui. Ele ficou quantos dias lá na casa de Judas? 3 dias, né? E depois Ananias foi lá e fez o quê? Restituiu a visão, porque foi ordem de Jesus, né? Aí Paulo se tornou agora, certo? Paulo se tornou agora um pregador da palavra de quem? Jesus. Isso, ó, agora ele está vendo tanto de gente aqui pregando, mas Paulo sofreu. Agora, Paulo não matava gente, não batia e fazia o que acontecia. Agora, ele estava sendo o quê? Perseguido. Olha a mudança de perseguidor, ele passou a ser o quê? Perseguido. E Paulo sofreu muito, que a gente não vai contar que a história é grande, né? Senão vocês vão pegar no sono aí, não vão nem, não é? Então, a vida de Paulo é maravilhosa. E quem sabe ler, né? Só pegar lá o livro de Atos. Ai, eu estou curiosa para saber o que aconteceu na vida de Paulo. Aí eu já sei ler, lá em casa tem uma Bíblia, eu vou pegar lá o livro de Atos e eu vou ler para descobrir. Que sofrimento foi esse que Paulo passou? Paulo sofreu muito, né? Ele recebeu chibatadas, ele foi preso, mas em todas essas coisas que aconteceu com Paulo, ele estava sozinho? Não estava sozinho, né? Porque Jesus estava com ele, né? Então, aqui tem um menino e uma menina. Aqui nós temos meninos e meninas. Mas será que Deus deixa a salvação só para as meninas, gente? Não, de jeito nenhum. Deus deixou a salvação para todos. Então, todo mundo pode ser salvo. Aí não pode falar assim, aquele menino é muito terrível. Aquele ali não merece o céu, não pode fazer isso? Não, porque olha, a Bíblia fala que não tem tamanho de pecado que Jesus não possa perdoar. Aí nosso tema aqui é o quê? Pare, pense e siga. E Paulo, quando estava perseguindo aquelas pessoas, ele estava parando e pensando no que ele estava fazendo? Não. De jeito nenhum. Mas quem foi que parou Paulo? Jesus. Aí foi preciso Jesus parar, não foi, gente? Preciso Jesus tirar até a visão de Paulo, para Paulo parar e pensar e seguir a quem? Jesus. A Jesus. Foi necessário que isso acontecesse. E nós não temos que fazer a mesma coisa, sabia? Nós temos que parar e pensar como é que está a vida da gente. E precisamos tomar uma atitude de servir agora quem? Jesus, né?
Vocês estão vendo esses carrinhos aqui? Eles estão indo em uma direção só, né? Aí, quando a gente recebe Jesus, a gente muda de direção. Imagine aí, ó, esses carrinhos voltando tudo. Não é? Então, a gente tem que mudar a direção. A gente tem que ir na contramão. Porque o mundo, todo mundo sabe como é que são as coisas do mundo. As pessoas que não amam a Jesus, elas fazem, elas roubam, elas mentem, elas não param nem pensam no que fazem, não é? Simplesmente fazem. Mas quando a gente recebe Jesus no coração, nossa vida tem que ser transformada. Então aqui, ó, já pensou se esses carrinhos virassem tudo para lá? Eles não iam na contramão? Sim. Eles iam na contramão. Mas eles estavam indo para uma contramão diferente, não é? Agora eles estavam indo para Jesus. Então é assim que acontece. Quando a gente recebe Jesus no coração. Agora eu vou fazer umas perguntinhas, tá bom? Como Paulo era chamado antes de se converter? Saulo. E depois que ele se converteu? Paulo. Muito bem. Quem lembra do nome da cidade que Paulo nasceu? Acho que é um pouquinho difícil, né? Eu falei que era a província de Tarso, né? Tarso mesmo? É. Então, a outra coisa. E Paulo era pobre, rico? Aí quando Paulo se converteu, ele ficou mais se apegado naquela riqueza dele? Não. Agora Paulo andava pelo mundo, pregando o evangelho. Paulo fez 3 viagens missionárias. E essas viagens eram longas, era de navio, era de barco, era a pé, tudo quanto é jeito, né? Ele fez essas viagens. E cada viagem que ele fazia, chegava na cidade, começava a pregar a palavra, e ali deixava uma igreja. Ele foi fazendo, né? O trabalho de Paulo, por isso que eu falei no início que a vida dele foi uma bênção, na obra do Senhor. Outra coisa, deixa eu ver. Quem lembra o nome do homem que foi lá ver Paulo? Começa com A. Jesus? Ananias. E quem lembra o nome do homem que era dono da casa que Paulo ficou? Judas. Quantos dias ele ficou lá? 3. Isso, muito bem, né? Quem quer mais alguma dúvida? Entendeu direitinho aí? Então, lá na vida de Paulo, quem quiser aprender mais sobre a vida de Paulo, vai ler que livro? Atos, né? Tem outros também que falam, mas a gente chegando lá no livro de Atos, vocês vão ver o que aconteceu assim na vida de Paulo, tá bom? Vou deixar essa dica aí pra vocês, tá bom? Então nós vamos cantar mais um pouquinho agora? Vamos? Vocês gostaram de cantar os corinhos que o Tiago está ensinando? Sim. Tem mais, viu? Vamos? Siga
siga a Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, Ele é a vida, só nele devo andar. E até quando eu envelhecer, deste caminho não vou me esquecer. Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus. Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus. Neste caminho todos devem andar, adolescentes, jovens, velhos e crianças, pois só nele encontramos vida e luz. Este caminho se chama Jesus. Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus. Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus. Nos guarde das coisas horríveis que tem neste mundo. Guarde os nossos pais, nossa família, no nome de Jesus. Amém. Pare, pense, siga Jesus. Pare, pense, siga Jesus. Siga Jesus. Pare, espere o tempo de Deus. Pense e ouça a vontade do nosso Deus. Siga para o alvo. O alvo é Jesus. O alvo é Jesus. Pare, pense, siga Jesus. Siga Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que devemos escolher. Cuidado, Pai.